A temporada de 1990 da Fórmula 1 estava literalmente pegando fogo. Ayrton Senna e Alain Prost disputavam corrida após corrida a liderança do campeonato, levando a decisão novamente para Suzuka. Na tradicional pista japonesa, a dupla protagonizou um dos momentos mais famosos da categoria, deixando o caminho livre para uma inusitada vitória. Sem os franco-favoritos, o topo do pódio acabou indo para Benetton, que naquela corrida em especial contava com Roberto Pulpo Moreno para fazer dupla com Nelson Piquet. Aquela foi a última dobradinha brasileira na história da Fórmula 1 até os dias atuais. Como foi dito na introdução, o campeonato de 1990 da Fórmula 1 estava muito intenso. A rivalidade de Senna e Prost havia se transformado em uma verdadeira guerra no ano anterior, e a decisão do título de 89 estava mal resolvida para o brasileiro e parte do público. A transferência do piloto francês para a Ferrari não atenuou a disputa, muito pelo contrário. Durante o ano, Prost conquistou 5 vitórias contra 6 de Senna, incluindo o GP da Espanha. Ao fim da antepenúltima etapa do calendário, o piloto brasileiro liderava a classificação com 78 pontos, 9 a mais do que Prost. Mais abaixo, Gerhard Berger ocupava a terceira posição com 40 pontos e estava fora da disputa. O parceiro de Prost na Ferrari, Nigel Mansell, vinha em seguida com 31 pontos na quarta posição. Entre os 6 melhores também estavam Thierry Boutsen com 30 e Piquet com 26. Entre os construtores, a disputa também estava acirrada entre britânicos e italianos, com a McLaren e Honda na frente com 118 pontos, Ferrari aparecia em segundo com exatos 100 pontos e a Williams vinha em terceiro com 49. Tal como no ano anterior, a penúltima etapa do calendário era o GP do Japão disputado em Suzuka. Nos dias que antecederam a corrida, algumas informações foram sendo liberadas por equipes do fundo do grid. A Brabham anunciou que trocaria os motores Judd pelos Yamaha na temporada de 91. A equipe Footwork anunciou um acordo para a utilização de motores Porsche para o ano seguinte e também aproveitou para renovar com Alex Caff e Michele Alboreto. Tanto a equipe Life, cuja história já foi contada aqui no canal, quanto a Eurobrum decidiram abandonar a Fórmula 1. Uma semana após o GP da Espanha, o piloto da Benetton, Alessandro Nannini, se envolveu em um acidente de helicóptero em Siena, na Itália. O piloto sobreviveu, mas acabou sofrendo uma amputação no antebraço direito que encerrou a sua carreira na categoria. Para o seu lugar, a Benetton chamou justamente Roberto Pulpo Moreno, que na época era da Eurobrum. Mansell, por sua vez, não só anunciou que havia desistido de se aposentar, como também tornou público seu retorno para a equipe Williams a partir de 91. Segundo o próprio piloto, o acordo só foi possível porque Frank Williams e Patrick Head deram garantias que ele seria o primeiro piloto da equipe e que o carro seria bom o bastante para que ele pudesse ser campeão mundial. Com a desistência da Life e da Eurobrum, a temida pré-qualificação não foi disputada. Com 30 carros na disputa, a sessão de qualifying foi o suficiente para escolher os 26 participantes da prova de domingo. Olivier Gruillat, Gabriele Tarquini, Yannick Dalmas e Bertrand Gachot ficaram de fora. Roberto, que pouco treinou com o carro da Benetton, se classificou em nono. Na sessão realizada na sexta-feira, Jean-Alesi da Tyrrell sofreu um acidente que o deixou com uma lesão no pescoço. Como o piloto já havia feito um tempo bom o suficiente para correr no domingo, a sua vaga no grid acabou ficando vazia. A pole position ficou com Senna, que fez o tempo de 1 minuto, 36 segundos, 996 milésimos no sábado. Prost largaria logo ao lado, com pouco mais de 200 milésimos de diferença para o brasileiro. A segunda fila foi composta por Mansell, com o tempo de 1 minuto, 37 segundos e 719 milésimos, e Berger, que foi mais de 1 segundo mais lento do que Senna. O top 10 ainda teve Boutsen, Piquet, Alesi que não largou, Ricardo Patrese, Roberto Moreno e Aguri Suzuki da La Russe. Após a definição do grid, Senna reclamou com os comissários da prova sobre a posição de largada da pole. Tanto ele quanto Berger pediram a mudança para o lado limpo, que ficava na linha de corrida. O pedido foi inicialmente aceito pela organização, mas o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, vetou a mudança durante a noite. Além do veto, a FIA alertou que não seria permitido cruzar a linha amarela de saída dos boxes. No dia da corrida, 21 de outubro de 1990, o sol brilhava forte e as arquibancadas estavam lotadas de fãs. No warm-up, Moreno teve problemas com a sua Benetton e a equipe colocou o piloto na pista com o carro reserva. Após a decisão controversa de 89, o público esperava outra corrida frenética entre Senna e Prost, mas isso não aconteceu. Na largada, Prost teve a vantagem de estar no lado limpo e saiu na frente de Senna. Os dois ficaram próximos até a primeira curva, quando Senna partiu para cima do francês. Na manobra, os pilotos se tocaram, cruzaram a caixa de brita e bateram na barreira de pneus. Com um acidente, Senna se consagrou bicampeão da Fórmula 1 com uma corrida de antecedência. O desfecho anticlímax da disputa espelhou uma situação semelhante à ocorrida um ano antes na mesma Suzuka.
Os acidentes de 89 e 90 motivaram a organização a fazer mudanças na pista para 91, principalmente na chicane Cássio, que foi apertada e movida de posição. Com os dois favoritos fora da prova em questão de segundos, o embate pela vitória ficou completamente aberto. Piquet ganhou uma posição e aparecia em terceiro, atrás apenas de Mansell e Berger, que liderava a prova. Morena, por sua vez, havia saltado de oitavo para quarto ainda na primeira volta. Na volta 2, um novo acidente ajudaria ainda mais a Benetton. Ao passar sobre os detritos que ficaram na curva 1, Berger também escapou da pista, ficando preso na brita. Com o abandono do austríaco, Mansell assumiu a ponta, com a dupla brasileira em segundo e terceiro. Com uma Ferrari superior aos Benetton Ford, Mansell segurou a ponta e nas voltas seguintes foi ampliando a vantagem. Mesmo na frente, Mansell tinha um problema. O britânico havia largado com os pneus macios e precisava fazer uma parada durante a prova. Roberto e Piquet, por sua vez, estavam de pneus duros, na tentativa de terminar a corrida sem fazer pitstops. Enquanto isso, Maurício Gugelmin e David Brabham abandonavam com quebras na quinta volta. Para delírio do público japonês, Aguri Suzuki vinha fazendo uma boa corrida de La Russe e na sétima volta ultrapassou Derek Warwick pela quinta posição. Na volta 13, foi a vez de André de Cesare sair da corrida após rodar. O companheiro de Gugelmin, Ivan Capelli, também teve problemas e 3 voltas depois entrou nos boxes para não sair mais. Gianni Morbidelli foi outro a rodar na curva 1, dessa vez na volta 18. Na volta 25, Mansell finalmente fez o seu pit stop. Bom trabalho dos mecânicos permitiu a saída rápida do leão, mas na pressa o piloto quebrou a transmissão do carro, abandonando a prova. Sem a Ferrari, a liderança da prova caiu literalmente no colo de Piquet. Roberto acompanhava na segunda posição, Patrese vinha em terceiro, Suzuki em quarto, Butsen em quinto e Warwick fechava a zona de pontuação em sexto. A maior ameaça da dupla brasileira era Patrese, que estava 7 segundos atrás, mas na volta 37 o italiano precisou trocar os pneus. A torcida japonesa, que já estava empolgada com a situação, entrou em êxtase com Suzuki, que agora ocupava a terceira posição. Em uma corrida com tantos abandonos na frente, a possibilidade de vitória em casa já não era mais impossível. Satoru Nakajima da Tyrrell também não fazia feio, ocupando a sexta posição após ultrapassar o Warwick na reta principal. Após a ultrapassagem, o piloto da Lotus abandonou a prova com problemas na transmissão. Naquela altura, a distância entre Suzuki e Roberto girava em torno dos 29 segundos. Entre as Benettons, a distância por sua vez estava na casa dos 7 segundos. Faltando 13 voltas para a bandeirada, as posições na pista se solidificaram e a ordem permaneceu sendo a mesma até o final, com Piquet levando a colorida Benetton à frente, Roberto Popo Moreno em segundo e um festivo Aguri Suzuki em terceiro. O top 10 ainda contou com as Williams de Patrese e Butsen, Nakajima na zona de pontuação em sexto, Nicola Larini, Pierluigi Martini, CAF e Philippe Alliot da Ligier. Aquele foi um final bastante especial. Além de ser a última dobradinha brasileira da Fórmula 1 até hoje, também foi a primeira dobradinha da Benetton na Fórmula 1 e o primeiro pódio de um piloto japonês na categoria. Após voltar aos boxes junto, Roberto estava muito emocionado. O brasileiro havia passado os últimos anos correndo em equipes medíocres como a AGS, Coloni e Eurobrum, e aquela era a primeira vez que podia correr com um carro competitivo de verdade. O segundo lugar foi o seu primeiro e único pódio durante a sua carreira na Fórmula 1. Além da Benetton, Roberto ainda correu na Jordan, Minardi, na pavorosa Andrea Moda e na Forte Corse. Em entrevistas após a corrida, Piquet admitiu que a vitória só foi possível devido à desistência de Mansell. Para ele, seria difícil manter a posição caso o piloto retornasse com pneus novos. Embora o chassi da Benetton fosse bom, a diferença de 50 cavalos do motor Ford contra o Ferrari faria diferença. O campeonato de pilotos acabou decidido no acidente entre Senna e Prost, com o brasileiro campeão com 78 pontos. O título entre equipes também foi decidido no Japão, mas em um momento diferente da prova. Com a desistência de Mansell, a Ferrari não pôde mais alcançar a McLaren na pontuação. Com isso, o time com sede em Woking foi campeão pelo terceiro ano seguido com 118 pontos, versus 100 conquistados pela Ferrari. Para Piquet, a temporada de 1990 ainda lhe reservava mais uma vitória na Austrália. Graças a ela, o piloto terminou o ano na terceira posição, atrás apenas de Prost e Senna. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!